Olá, meus amiguinhos, professor César Baldão na área, para mais uma aula sobre conhecimentos pedagógicos para vocês, concepções de educação em escola, pedagogia nova. Na aula anterior, nós falamos sobre a pedagogia tradicional, a escola tradicional, lembra? Vamos lá, alguns elementos da escola tradicional. Quem era o centro da educação na escola tradicional? O professor. O aluno era um ser passivo, que recebia os conteúdos que o professor passava, o professor detentor do conhecimento passava, e o aluno devolvia aqueles conhecimentos em forma de avaliações que o professor mandava, de resposta às avaliações, tá? Que o professor falava, tá certo? Então, aqui nós temos um elemento diferente, já um processo diferente de educação. Vale lembrar que na perspectiva educacional que nós estamos trabalhando, a educação, ela cumpre um papel social, isso na pedagogia positivista, tá? Na pedagogia funcionalista, ela cumpre um papel de preparar o cidadão para agir socialmente. Então vejam bem, a sociedade pede um tipo de pessoa. Então a sociedade está ali, ela precisa de um perfil de pessoa para que ele possa atuar na sociedade e gerir esta sociedade. Quem que vai formar esta pessoa para atuar socialmente? Claro, a escola. Então a escola, ela deve preparar o indivíduo para agir socialmente. Deve preparar o indivíduo com um perfil social para que este possa agir socialmente, tá? Então, na pedagogia nova, nós temos uma perspectiva educacional que é diferente, que é posterior à pedagogia tradicional. Tá? Então, na pedagogia tradicional, a sociedade daquela época requisitava um cidadão que tivesse aquele perfil. Tá? Então, o professor é aquele que detém o conhecimento, o aluno é aquele que não detém o conhecimento, aquele que é como uma tábula rasa, né? Um papel em branco, em que ali serão impressos os conhecimentos. Então, quando o professor pega aquele aluno que não tem conhecimento e começa blá 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 de todo o conhecimento, com uma metodologia, obviamente, baseada naquele processo de educação, o aluno vai receber aquele conhecimento e com suas próprias experiências, com as suas próprias predisposições, vai absorver aquele conhecimento que o professor está passando e, obviamente, devolvê-lo em forma de respostas à avaliação. Era assim que era o conhecimento. Bom, como a sociedade evoluiu, a sociedade ela passou a ser uma sociedade mais do pensamento, de conhecer e também fazer experiências, de experimentar, a sociedade também, depois disso, nesta evolução, requer um tipo de conhecimento que é um pouco diferente do conhecimento da escola tradicional, chamada pedagogia nova. Vamos dar uma olhada no que vai acontecer aqui na pedagogia nova. Bom, na corrente pedagógica renovada, também conhecida como escola nova, o aluno é o núcleo do aprendizado. Então olhem isso aqui, o aluno é o núcleo do aprendizado. Se na escola tradicional o núcleo do aprendizado era o professor, tá? Não, na tradicional, papel central do professor. Então, se na escola tradicional o papel central é o papel do professor, na escola nova, o papel central é o papel do aluno. O aluno é o núcleo do aprendizado, no lugar dos mestres e da grade curricular. Ele é a parte mais importante. Se ele aprendeu ou não, eu preciso ter este cuidado. Como ele vai aprender, como ele vai experimentar o que aprendeu, como ele vai demonstrar aquilo que aprendeu através das feiras culturais, hoje chamadas feiras do conhecimento, né? É nesta fase também que surgem os elementos importantes, como retroprojetores, né? Os trabalhos de imprensa, né? Do mimeógrafo, essas coisas todas que surgem aqui, nesta perspectiva. É nessa
perspectiva também que surgem os nomes, os maiores nomes que nós temos hoje da escola, que nós usamos como referência na educação atual, Piaget, Maria Montessori, né, o próprio Paulo Freire, surge neste contexto, correto? Então, vejam bem, é a escola nova, é na escola nova que nós temos as perspectivas educacionais. Nós temos aqui no Brasil os pioneiros da educação, né, na escola nova, certo? Anísio Teixeira como um nome muito aqui badalado do escolanovismo no Brasil, tá? Então a primeira característica que eu vou ter aqui é que na escola tradicional o papel central é do professor. Na escola nova, na pedagogia nova, o papel central é do aluno, tá? Bom, este método escolanovista, nasce em contraposição à educação convencional, em fins do século XIX, no continente europeu e nos Estados Unidos. No Brasil, olha como, século XIX, nos continentes europeus e nos Estados Unidos. No Brasil, este ideário se fixa nos anos 20. Então, 20 anos depois de você conhecer, já no século XX, tá? No século XX. E particularmente a partir da década de 30. Então ele chega no Brasil a partir dos anos 20 e começa a ser colocado em prática a partir dos anos 30. Que é que você vai ter uma evolução maior. Então, nós não podemos esquecer do seguinte. A escola tem como principal objetivo trabalhar o aluno ou formar o aluno para agir socialmente, porque nós estamos numa perspectiva de educação positivista. O nosso país tem uma educação positivista. Então, eu não estou dizendo que eu acredite, ou que eu aceite, ou que eu concorde, eu estou dizendo o que é. Tá? Então, a nossa sociedade é uma sociedade positivista, ainda mais agora. Com o governo que assumiu, nós temos uma sociedade extremamente positivista e conservadora, correto? Então, essas perspectivas aqui, elas estão embrenhadas ainda numa sociedade que é uma sociedade positivista, que é uma sociedade funcionalista, que vê a educação como uma forma de você formar cidadãos para agir socialmente, tá? Então, vejam, século XIX na Europa e Estados Unidos, surgiu lá, século XIX na Europa, final do século XIX. Vai chegar ao Brasil com aquela velocidade de informação que nós tínhamos lá no final do século XIX, início do século XX, a partir dos anos 20. Se fixa no Brasil. Claro que chega antes, começa a ser descoberta, começa a ser discutido. E toda a perspectiva educacional que já se mantém, que está lá, quando surge alguma coisa nova, há um conflito. E quando há esta mudança, esse conflito se perpetua, porque as pessoas que estavam na sua área de conforto, naquele método anterior, não querem ver aquele método ser substituído por outro. Então há um conflito. Então ela vai se fixar nos anos 20, particularmente a partir da década de 30, e particularmente se fixar a partir da década de 30. Da década de 30, realmente, nós vamos ter já uma população toda sendo formada para isso, de 20 em 10 anos, sendo formada para isso, e a partir dos anos 30 sendo colocado como ideário. Aí o governo assume, aí você tem o Manifesto dos Pioneiros, do Anísio Teixeira e etc. Tá bom? Bom, vamos lá. Nessa nova metodologia, o aprendiz é visto como um ser autônomo. Notem a diferença. Lá, quando eu enxergo o aluno, quando eu vejo o aluno, o meu aluno não é um ser autônomo, ele é um ser passivo. Ele é um ser passivo. Ele é um ser que vai receber informações, ele é um ser que vai receber as informações e vai ter que devolver essas informações através de avaliações, através do resultado das avaliações que ele vai ter ou não. Já aqui, ele tem uma certa autonomia. Vamos trabalhar aqui com duas perspectivas. Vejam bem, quando eu tenho um ser autônomo, eu tenho uma ideia de que aquela pessoa ela já tem conhecimentos que não são somente os conhecimentos da escola. E isso é muito comum hoje.
Hoje não há perspectiva que diga que o aluno não venha com conhecimento quando ele vem da casa dele. Porque tudo compactua para que ele possa aprender. A escola, a mãe, o pai, o irmão, a televisão, o computador, o iPad, o telefone celular. Todas essas coisas fazem com que ele aprenda. Todo o conteúdo de escola é redistribuído em outras perspectivas educacionais. Tudo vai funcionar para que esse aluno aprenda alguma coisa. Então, corre-se o risco, se o professor for um professor mal preparado, for um professor que não tenha a perspectiva de pesquisa, de procurar o conhecimento, ele corre o risco de o aluno chegar com muito mais conhecimento de mundo do que o próprio professor. Tá? Então, quando fala que o aprendiz é visto como um ser autônomo, ele é visto como um ser que tem a perspectiva de já ter o conhecimento, manipular este conhecimento que ele tem, aliar este conhecimento que ele tem com o conhecimento trazido pelo professor ou trazido pela apostila, o conhecimento que é sistematizado historicamente. Ele vai colocar esses dois conhecimentos ou em conflito ou um a favor ou em favor do outro e vai criar novas perspectivas de aprender. Tá? Então aqui, operante apto a conquistar o saber. O professor, presta atenção no papel do professor. Lá era o transmissor de conhecimento, lá na escola tradicional. Já aqui, o professor é o condutor deste processo. Uma Ariadne educacional, enquanto o meio ambiente atua como a necessária motivação dos alunos para seguir na direção do conhecimento. Então, eu vou ter um ambiente educador e um professor condutor desta aprendizagem. Não esqueça, o professor ainda aqui é aquele que determina. O professor aqui é aquele que ainda vai conhecer um pouco mais, vai ter as habilidades, teoricamente, as habilidades para poder direcionar o conhecimento que este aluno precisa, que este aluno necessita. Correto? Mas a parte de construir o conhecimento, a parte de ter, manipular o conhecimento para poder aprender mais, é sempre do aluno. Beleza? Viu a diferença? Na escola tradicional, professor, detentor do conhecimento, aluno passivo. Essas palavras-chave você não pode esquecer. Aluno passivo, o aluno não é autônomo. Ele não tem autonomia para aprender por ele mesmo, embora esse processo já esteja na própria pessoa. O ato de aprender nunca está externo, segundo os... Mas naquela época pensava-se que sim, que o aluno era como se fosse uma folha em branco. Não aprendia de jeito nenhum. E a gente sabe que hoje em dia que o aluno aprende em todos os momentos. Inclusive, às vezes ele aprende mais com o coleguinha do que com o próprio professor. Tá? Bom, ó... É comum encontrar nas escolas que adotam esta corrente pedagógica um mestre transitando entre os alunos que atuam sozinhos ou em grupos. Então, o professor é o mediador. Hoje, gente, veja, mais do que nunca, esta perspectiva de autonomia que o aluno deve ter é fundamental. Tá? Por quê? Porque a sociedade pede um cidadão autônomo. A sociedade pede que o cidadão seja autônomo. Veja, se uma pessoa chegar em uma empresa, for contratada pelo seu currículo, por aquilo que ela colocou de mérito que ela tenha dentro da sua perspectiva de funcionalidade para o trabalho, se ela chegar e for uma pessoa extremamente dependente, ela não durará no emprego. Então, vamos supor que eu contrate uma pessoa para trabalhar neste setor. Ela passou por um processo seletivo e foi escolhida porque o selecionador, o chefe da seleção, a pessoa que o selecionou, determinou ou achou que ela teria as condições básicas para trabalhar naquele processo, para atuar naquela função. Correto? Bem, chega a um certo momento, ela começa a trabalhar e ela chega para o chefe e diz assim: chefe, eu gostaria de saber se eu posso ficar até mais tempo para terminar o meu trabalho ou se eu posso ficar, eu tenho que sair no meu horário. O chefe vai falar: você quem sabe?
Você precisa dar conta desta demanda. Daqui a pouco ela chega de novo e fala, chefe, o meu amigo se propôs a me ajudar. Eu posso deixá-lo me ajudar ou ele não pode me ajudar? O chefe vai falar, meu filho, você tem uma demanda. Você tem que fazer determinada tarefa. Como você vai desempenhar, você é que sabe. Daqui a pouco ele chega e diz assim, eu posso fazer deste jeito ou posso fazer de outro? Sabe o que vai acontecer? Ele vai ser mandado embora, porque lhe falta autonomia, lhe falta uma perspectiva fundamental, que é a autonomia para trabalhar em determinado setor. Claro, ele tem que fazer uma função, mas essa função deve ser feita, deve ser alcançada de maneira a que você tenha uma certa liberdade para fazer. Isso a maioria das empresas adota, certo? Algumas, como a Microsoft, não coloca nem o tempo determinado, porque elas descobriram que se você eliminar a perspectiva do tempo, o trabalho aumenta. Então o cara não tem tempo para fazer, ele tem uma demanda, ele tem um objetivo, ele tem um trabalho para realizar até determinado prazo. Como ele vai fazer isso? A empresa descobriu que se ele trabalhar em casa, no seu computador, ele vai produzir mais do que se ele tiver um tempo determinado, certo? Então ela deixa tarefa, não deixa tempo determinado. Você é que faz. Terminou a tarefa, parabéns. Não terminou, você vai ter uma sanção. Entendeu? É dessa maneira. Então presta atenção. Um aluno chega para você na escola e diz assim, você está escrito lá, passe para o plural. Aí o aluno chega e fala, tio, tia, é para passar para o plural? Ele já sabe ler, está escrito lá. Aí você fala sim. Tia, tem que colocar o S? Aí você fala sim. Tia, me ajuda aqui, eu não sei. Aí você faz dar a resposta. Você não está contribuindo para que aquela pessoa tenha a autonomia que este sistema de educação atual necessita. Você está entendendo? Então, o aluno na escola nova, ele tem que ter autonomia. Ele tem que pegar o conhecimento, manipular este conhecimento. É claro que o pontapé, quem dá é o professor. É claro que o professor vai mediar, o professor vai dar o caminho. O professor não vai dizer se está certo ou se está errado, mas vai dar o caminho, vai deixar o aluno errar, acertar, tirar as suas próprias conclusões, tá? E direcioná-lo ao caminho certo a ser seguido, tá? Bom, olha lá. A escola nova, identificada também por aliar diversos movimentos, veicula um ideal liberal progressista não diretivo, no qual o professor estabelece as bases do aprendizado e supervisiona os eventos que envolvem a aquisição de conhecimento. Vejam, ele não é só o detentor. Notem que ele precisa ter o conhecimento, mas ele não é o único que tem este conhecimento. Ele vai dividir esta parte com o aluno que também tem conhecimento e com a autonomia que este aluno deve ter, pegar estes dois elementos, conhecimento do aluno, conhecimento sistematizado que o professor detém, ou que ele possui, ou que colocaram para que ele possa passar para o aluno, e estes dois conhecimentos vão ser manipulados para que o aluno possa chegar ao seu denominador, a aprendizagem, tá? Então, se você vai pegar hoje como um exemplo, você tem várias maneiras de ensinar, por exemplo, a água. Você pode ensinar a água trabalhando com a parte química da água. Você pode ensinar a água trabalhando com a parte da função da água na sociedade, com o que ela pode produzir, com o que ela pode produzir de bom e de ruim, e você traz as experiências do aluno, pode perguntar a ele como é a utilização da água na sua casa. É ou não um conhecimento que ele pode ter a respeito de um conteúdo que você está dando, né? Então é dessa maneira. Qual seria na escola tradicional? Na escola tradicional você colocaria água, isso. Para que serve? Serve para isso. Mas, professor, eu usei a água, eu não quero saber do que você usou. É isso aqui que está valendo. E é isso aqui que vai cair na prova. Não é o que você está vendo na sua casa que vai cair na prova. Viu a diferença? Numa, eu detenho o conhecimento.
E eu passo esse conhecimento. E é esse conhecimento que vale. É o conhecimento tradicional que vale. No outro, eu vou pegar esse conhecimento, aliar com outro conhecimento que o aluno já tem e poder trabalhar. Certo? Vamos lá. Cabe aos estudantes aprenderem através da experiência, no âmago da atuação prática, fundamentando-se igualmente nas investigações, nas revelações e nas pesquisas do contexto natural e social. As conveniências dos alunos devem sempre ser privilegiadas, aquilo que ele sabe. Então, tem um cidadão que foi um dos autores dessa nova LDB, a 9394/96, que fala um negócio interessante, chama César Coll. César Coll, que nome bonito, né? César Coll, deixa eu colocar no meu filho. César Coll, né? César Coll. O nome desse cidadão é César Coll, já falei. Ele coloca o seguinte, que hoje em dia, na perspectiva de educação e de aluno que nós temos... Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio Carvalho, com muito prazer, muita satisfação, estou aqui para fazer um convite muito especial para você que quer estudar com antecedência, com planejamento, com foco para o concurso da Prefeitura Municipal de Cuiabá. Você acabou de assistir um vídeo demonstrativo, não é nem uma aula completa, para você conhecer os nossos professores, os nossos mestres aqui da Lá Concursos. Eu digo para você o seguinte, nós aqui da Lá Concursos, nós estamos fazendo um super curso pré-edital para a Secretaria Municipal de Educação de Cuiabá. Concurso esse autorizado, concurso esse que, segundo o prefeito, deve ser publicado edital ainda no primeiro semestre de 2019. Claro que isso pode se antecipar um pouquinho, atrasar um pouquinho, mais importante que o concurso vai sair. Este nosso curso pré-edital custa apenas 10 parcelas de R$20, é isso mesmo, R$200. Professor, presta, foi bom? Cara, testa, vai lá, experimenta que você vai ficar fã de carteirinha da Lá Concursos, né? Prazo de acesso 120 dias. Nesse prazo de acesso, eu quero falar para vocês o seguinte, né? Este curso é um pré-edital básico, que a gente tentou aí montar uma estrutura para atender tanto os cargos de nível médio quanto nível superior. Quando o edital for publicado, né, nesse período aí, se você tiver prazo de acesso válido, você vai ter condições de fazer o seguinte, o upgrade da sua assinatura. A gente vai estar ajustando a custo zero para vocês, claro, dentro da nossa matriz curricular. Professor, depois dos 120 dias, o negócio enrolou. Aí é o seguinte, aí você tem direito a 50% de desconto na renovação da sua matrícula por mais 120 dias. Bacana? Então espero vocês aqui na Lá Concursos, pode ter certeza absoluta. Nós fizemos aí uma campanha aí de sucesso em 2017 na SEDUC. Nós tivemos alunos aprovados dentro do número de vagas. Quase 1.200 alunos aprovados no concurso da SEDUC 2017. Classificado foram milhares de alunos aí. Tudo bem, meus amigos? Um forte abraço, fique com Deus. Espero vocês aqui na Lá Concurso. Tchau, fui!